O cristianismo de hoje em dia não é cristão. Para que eu estou falando? O cristianismo de hoje em dia não é cristão. O cristianismo de hoje em dia é o que, então? O cristianismo de hoje em dia é religioso. É um cristianismo religioso. E o religioso, ele chora atrás de quê? É o bebê chorando pela sua mamadeira. Qual é a mamadeira do religioso? A minha religião. A minha religião. É minha mamadeira. Eu vivo dela, eu vivo dos conceitos dela, das doutrinas dela, dos dogmas dela. Eu quero a minha mamadeira. A minha mamadeira é a melhor. O religioso é um bebê. Ele depende da mamadeira dele. E a mamadeira dele é a religião. Ele só sabe beber do leite daquela marca lá. É porque elas têm marcas, elas têm rótulos, né? Cada religião tem seu rótulo. E cada religioso tem a sua mamadeira. Eu quero a minha religião. Então o cristianismo não é cristão. Mas de que ponto de vista você aí pode dizer que o cristianismo não é cristão? Hein? Sobre que base você está dizendo aí que o cristianismo não é cristão? É simples. É simples. É só olhar o Evangelho. É só olhar Jesus Cristo. Saber que Jesus Cristo é o padrão. Temos que estabelecer Jesus Cristo como padrão. Quem operou dessa forma, prudente, estabelecendo Jesus Cristo como padrão, foi o apóstolo Paulo. Você vai nas suas epístolas, ele diz, como construtor prudente, estabeleci Jesus Cristo como fundador, como fundamento. Oba! Agora eu tenho um fundamento. Tendo fundamento, eu posso erguer o meu prédio. Mas só que o apóstolo Paulo sabia o que dizia. Sabia o que dizia. Ele fala, olha, eu lancei o fundamento como um construtor prudente. E coloquei esse fundamento é Jesus Cristo. Agora, neste fundamento Jesus Cristo, cada um saiba como vai edificar o seu prédio, hein? Cada um saiba como vai edificar o seu prédio. Aí está. Aí ele diz, um pode edificar com palha, outro madeira, outro metal aí qualquer, outros pedras preciosas, outro ouro. Cada um saiba como edificar. Porque um dia todas estas edificações serão provadas, passarão por uma prova. E a prova é o fogo divino. Então, o fogo divino vai provar e aprovar quem edificou sabiamente. Então temos que saber como vamos edificar neste fundamento que é Jesus Cristo. A nossa edificação. Meu amigo, onde é que está edificada a sua edificação? Porque a sua edificação é a sua religião. O que eu chamei de sua mamadeira. Porque a sua vida está dependendo do leite que sai dessa mamadeira. Das doutrinas, dos dogmas, dos ensinamentos, da pedagogia religiosa que sai dessa sua mamadeira, que é a sua religião. Você tem que ver agora como que ela edifica sobre a plataforma que é Jesus Cristo. Porque tem mamadeiras religiosas aí que nem sobre Cristo é edificado. Põe o nome de homem, põe o homem como fundamento. O fundamento da sua mamadeira. Então, pelo menos se você pôs Cristo como seu fundamento, como disse o apóstolo
Paulo. Agora saiba como edificar. E é isso que nós temos que passar para o mundo. Como é que você vai edificar a sua casa nesse fundamento que é Cristo? Pelos olhares dos homens? Pelos entendimentos dos homens? Hein? Ou pelo Espírito Santo? Então, nós podemos ter maneira de como edificar a nossa casa espiritual. Podemos edificar a nossa casa espiritual sobre as interpretações dos homens. Aí vamos virar o quê? Cristãos religiosos. E cristão religioso, ele é o cristão religioso. Não é o verdadeiro cristão. O cristão religioso não é o verdadeiro cristão. Por que isso? Como? Me explica. Agora, você tem que ver sobre a plataforma que é Cristo. Quem edifica sobre o verdadeiro sopro? Esse vai ser o verdadeiro cristão. Quem? Aquele que toma o Espírito Santo como seu orientador. Que toma o Espírito Santo como orientador dos seus paradigmas. Este é o verdadeiro cristão. Este é o que eu vou chamar de a nova criatura. Ele é dirigido pelo sopro de Deus. Então ele pôs a plataforma Cristo. E sobre a plataforma Cristo, ele vai edificar sua edificação sobre o vento do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, o sopro primordial. Para mim, esse é a nova criatura. O outro não. O outro pôs o fundamento Cristo, mas vai edificar a sua igreja sobre o ponto de vista de um homem. Aquela construção de um homem no passado que fez uma opção por Deus, aquele homem vai ser a luz dele. Ou uma outra interpretação de um outro homem, ou de quantos homens forem. Ele está edificando com palha, está edificando com feno, está edificando com outras coisas. Não está edificando com o ouro bíblico. A edificação com o ouro bíblico. Que esse que eu chamo verdadeiro cristão, é edificado sobre um sopro, e o sopro primordial, o sopro do Espírito Santo. Aquele mesmo sopro que Deus soprou naquele boneco, e aquele boneco virou alma vivente. O Espírito Santo. É a volta à origem. Nós estamos na época da volta à origem. Esse daí eu vou chamar a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Esse reino de Deus que Jesus Cristo começou o seu ministério pregando sobre ele e terminou o seu ministério. E após os 40 dias depois que ele morreu e que ele pregou, ele falou sobre o reino de Deus. E este reino de Deus vai ser habitado pelo cidadão. Da agora em diante eu vou chamar o terceiro milênio. O cidadão do terceiro milênio. Quer ver o perfil dele? A nova criatura. Aquele que vai edificar a sua construção. Que tem como base, como fundamento Jesus Cristo. E sobre essa rocha Jesus Cristo, ele vai, sob a orientação do Espírito Santo, erguer a sua estrutura religiosa. Esse, para mim, é a nova criatura. Esse, para mim, é o cidadão do terceiro milênio. Esse é o cidadão do céu. Esse é o cidadão do reino de Deus. E nós podemos vê-lo descrito ali, a contraposição, o religioso e Jesus Cristo.
naquela figura do religioso com Jesus Cristo, nós podemos ver Jesus descrever esse cidadão que eu estou chamando do terceiro milênio, mas que através dos séculos ele já existe. E ele já existe já faz 2000 anos. Mas só que ele não é muito publicado. Esse cidadão não é muito publicado. E esse cidadão eu chamo a nova criatura. Naquele discurso, naquele encontro noturno, entre aquele teólogo, um homem da primeira linha da plataforma judaica, que vem à noite com medo de ser reconhecido, pois ele ia falar com um homem da periferia, um homem que estava se destacando na periferia. E esse homem da periferia chamava-se Jesus Cristo. Não era homem do centro, não. Ei, acorda, Jesus Cristo não era homem do centro, não. Ele não nasceu entre aqueles que frequentavam o clube de Herodes. Não, ele não estava. Ele não estava naqueles altos níveis. Ele nasceu numa cidadezinha que ninguém dava valor algum. E ele andava pela periferia. E aquele homem da periferia, daí a um tempo, chamou a atenção daqueles que moravam, faziam moradia entre aqueles que assistiam à presença do rei. Chamou a atenção deles, chamou a atenção dos primeiros níveis da sua sociedade. Mas tinham medo de descerem da posição lá onde eles estavam, no brilho das cortes, para conversar com esse homem da periferia. Mas Nicodemos foi ousado, atreveu-se a ter um contato com este homem da periferia. Porque na sua cabeça ele pensava, se esse homem faz tanta proeza como ele está fazendo, sinais como ele está fazendo, estes sinais só pode fazer quem tem Deus. Só quem tem Deus consigo pode fazer os sinais que esse homem faz. Então ele tomou atitude. Eu vou me encontrar com este homem. E, estrategicamente, escolheu a porção noturna para se encontrar com Jesus Cristo. E assim, não ser tão visto pelos de seu nível social. E naquele encontro, nós temos o retrato dado por Jesus Cristo do cidadão do reino dos céus, do verdadeiro cristão. O retrato do verdadeiro cristão, que é a nova criatura. Nicodemos fazia o perfil do religioso, mas o religioso, na conversa com Jesus Cristo, a gente vai ver, não é o verdadeiro cristão, é o mero religioso. E a figura do religioso sai dele como fonte a sua mamadeira, com todas as suas estratégias, com todos os seus discursos teológicos, com todos os seus ensinamentos e pedagogia religiosa. Mas toda aquela parafernália religiosa, ensinos religiosos, dogmáticos, que aquele homem trazia na sua cabeça, embora retratasse o perfil do religioso sincero, não era suficiente para estar no patamar daquele outro que Jesus Cristo chamou de o cidadão do reino dos céus, que é a nova criatura. Então Jesus Cristo diz, Nicodemos, você é um príncipe, você é um homem estudado, você ocupa o primeiro lugar aí, na faixa, no topo social, e você
Não sabe o que é nascer de novo? Aí está o cidadão, o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é esse, o nascido de novo. E Jesus passa a dizer, como é que é? Como é que é? Ele responde a pergunta, como é que é esse nascido de novo? Como é que é essa nova criatura? Como é composta esse cidadão que vai participar do reino de Deus? Jesus dá os elementos que compõem o cidadão do reino de Deus, o verdadeiro cristão. Nicodemos, ele é gerado, sabe do quê? Da água e do Espírito, Nicodemos. O verdadeiro cristão, aquele que vai participar do reino de Deus, ele é gerado da água e do Espírito. É simples, Nicodemos. Você não entende isso? Pobre religioso. Ele não entendia. Ele só entendia a bebida da sua mamadeira. Ele só entendia o desfilar das suas lições sistematicamente elaborada da teologia da sua igreja. Produto final, Nicodemos, um religioso. E aquele religioso, ele não vai entrar no reino de Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo para ele. Você, com toda essa estrutura, com toda essa pedagogia sistemática de ensinamento religioso, você, Nicodemos, não vai entrar no reino de Deus. Este não é o perfil do verdadeiro cristão, Nicodemos. O religioso não é o perfil do verdadeiro cristão, Nicodemos. Mas o perfil do verdadeiro cristão, Nicodemos, está no seguinte conteúdo. Ele é nascido da água e do Espírito. Aí está o verdadeiro cidadão que vai ocupar o seu espaço no reino de Deus, Nicodemos. Nicodemos ficou assombrado. Aí está a foto do cristão do terceiro milênio, porque agora não pode olhar para trás, agora tem que ver o que vamos construir. É essa foto que nós temos que construir. Jesus Cristo já deu o conteúdo de como é constituído a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Ele é constituído do que mesmo? Qual é o conteúdo? Da água e do Espírito. A água vai simbolizar o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. E o Espírito é o Espírito Santo. É o sopro. É aquele sopro que Deus diz. Jesus falou, ele sopra onde ele quer. Ele é soberano. Com isso, Jesus estava dizendo, nenhuma mamadeira pode segurar o sopro de Deus. Nenhuma doutrina pode segurar o sopro de Deus em todas as suas dimensões. Pois Deus não pensa como o homem pensa. Deus não pensa como o homem pensa. E daí o Espírito sopra onde ele quer. A liberdade, a soberania do sopro de Deus. Meu querido, é sobre esse vento aí que você vai edificar a sua igreja. Que você vai edificar a sua personalidade. A sua nova criatura. Tendo como plataforma Jesus Cristo. E essa plataforma, Jesus Cristo, são o que? As boas novas, as mensagens de Jesus Cristo, as escrituras sagradas. Lá está a plataforma. Agora, como você vai edificar? Com palha? Com madeira? Ou com o sopro do Espírito Santo? Essa é a proposta. Com o que você vai edificar a sua estrutura de nova criatura? Pois a nova criatura, esse vai ser o cristão do terceiro milênio. Esse vai ser o cidadão do terceiro milênio. O cidadão, olhando daqui para diante, o cidadão do reino de Deus. É uma boa nova, não é?
tivemos a visão aí do cidadão do terceiro milênio, a nova criatura, tendo como base, plataforma, Jesus Cristo, a palavra de Deus, e como sopro orientador, o Espírito Santo. É uma boa nova, né? É uma boa nova. O cidadão do terceiro milênio.